Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, hoje é dia 24/4/2025, agora é por volta das 17 horas da tarde, e eu estou aqui para gravar um vídeo falando aos irmãos 11 coisas que Deus me falou nessa manhã em oração. Não é coisa ruim, é coisa boa. É muito boa. E tem muitos profetas aí falando muitas coisas, né? Coisa ruim. É pandemia, é morte, não sei o que, divisão. O Senhor não me desautorizou a falar dessas pessoas, né? E nem das suas profecias. Mas hoje eu estava orando e Deus me mostrou essas 11 coisas e eu quero relembrar com os irmãos. Algumas delas eu até sonhei, coloquei no meu canal, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Amém? Mas antes disso, eu quero fazer uma oração. Agradecer a você que se inscreveu, a você que fez o seu comentário comportado, né? Porque nós que somos profetas, a gente recebe algumas bofetadas, mas até agora o Senhor nos concedeu gente comportada, gente boa, para se inscrever no meu canal. E em reciprocidade, eu tenho orado por vocês para Deus abençoá-los, né? Se você não se inscreveu ainda, por favor, faça isso, você alegrará o meu coração e muito, viu? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, seja agora, seja para sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos, hoje de manhã eu estava orando, e eu estava orando para Deus perdoar o pecado do brasileiro, né? O brasileiro anda muito pecador, o brasileiro anda muito falho, né? E eu já gravei alguns vídeos aí orientando e tal, e pedindo para que se afaste do pecado e tal. E eu estava orando para Deus perdoar, para Deus ter misericórdia, porque Ele é grande em misericórdia e grande em perdoar. E foi no final da minha oração, já era cedo, né? De manhã. O Senhor, Ele me tomou numa palavra profética diferenciada, e Ele me falou 11 coisas que eu quero compartilhar com você. A última delas você vai ficar impressionado. Os geógrafos, né? Geógrafos, aquelas pessoas que cavam procurando fundamentos na história, eles vão ficar aí de cabelo em pé do que eu vou falar. E eu gostaria que você ficasse até o final. Se você quiser aumentar aí a velocidade do seu aparelho, né? Porque eu falo compassadamente, didaticamente, eu procuro explicar bem. Às vezes eu repito até aquilo que eu falo, para que não haja dúvidas, né? Então ele me falou 11 coisas boas para o Brasil, para a nação brasileira. Eu acho até que a América do Sul inteira vai ser alcançada por essa situação. Mas o Senhor, a primeira coisa que Ele me falou é que a nação brasileira é do Senhor Jesus. E isso, a gente já tem declarado isso, já tem muitos anos que a gente vem declarando isso, né? E Ele falou, essa é a minha terra, né? É a minha nação, né? O Brasil é do Senhor Jesus.
Então, de Oiapoque a Chuí, de lado a lado, de canto a canto, de uma extremidade a outra, o Brasil é do Senhor Jesus, não é de outro, é dele, é do Senhor Jesus. Não tem Deus, não tem demônio, não tem nada, absolutamente nada que tome o lugar do Senhor Jesus enquanto dono, enquanto Senhor dessa nação. Amém? Foi isso que ele me falou. Eu estava orando e ele me tomou e eu comecei a orar e a mencionar isso. Eu abri a minha boca e comecei a declarar isso, né? Esse foi o primeiro item. O Brasil é do Senhor Jesus, aleluia. Olha, irmãos, eu estou muito feliz por gravar esse vídeo, porque é só coisa boa. Só 11 coisas boas que Deus ele me falou. Tem um punhado de profeta aí falando de tragédia e tal. Eu não sei, Deus ele não me autorizou a desautorizar esses profetas. A única coisa que ele pôs na minha boca foi essas palavras que eu quero compartilhar com você. Foi assim que eu orei, foi assim que ele colocou na minha boca. O item 2, Deus tem propósitos para o Brasil. Eu não sei qual o propósito, talvez ele esteja imbuído aqui, talvez ele esteja incluído aqui no item 5, que eu vou falar agora mesmo, mas o 2, ele tem propósito para o Brasil. Enquanto eu orava, eu vi assim, ó, de leste a oeste, de canto a canto, saindo do Brasil como que missionários, saindo do Brasil, pessoas que vão pregar o Evangelho, o futuro, irmãos, o Evangelho vai crescer, vai partir do Brasil e vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu vi assim, as pessoas saindo do Brasil e tomando conta de continentes, de países, algo extraordinário, algo extraordinário. O item 3 aqui, que ele me pôs, né, que eu orei hoje e ele pôs isso no meu coração. O povo será liberto da sonolência. Eu acredito que essa libertação dessa sonolência que está ocorrendo dentro das igrejas, né, é o avivamento. Deus vai trazer um avivamento, eu creio que vai chacoalhar a igreja, para a igreja se despertar, né? E vai se despertar dessa sonolência. Acredito que seja esse avivamento, eu acredito. Eu incluí avivamento aqui, mas ele falou, o povo será liberto da sonolência. Já tem muitos anos que nós temos uma equipe que vem orando pelos pastores, pelas pastoras, obreiros e obreiras, da casa do Senhor, e a gente tem pago um devido preço a isso, para que haja esse despertamento mesmo, e Deus ele trouxe a confirmação disso, né? Esse é o item 3, né? O item 1 é nação brasileira do Senhor Jesus. Eu quero que você depois declare esses itens. Deus tem propósitos para o Brasil e o povo será liberto da sonolência. Possivelmente o avivamento vai chegar aqui no Brasil para se estender para as outras nações. O item 4 aqui, ó, o povo será liberto da idolatria. É uma cegueira espiritual que muitos têm, que adoram imagens em vez de adorar ao próprio Criador, ao próprio Senhor e soberano sobre tudo e todos, né? Então, esse item 4 aqui, ó, eu achei tremendo, né? Achei maravilhoso, né? Porque Abraão, ele foi tirado lá do meio da idolatria, né? Assim como eu também. Meu povo, ainda hoje, muitos estão lá em meio àquela situação. Então, Deus vai libertar essas pessoas, né? E eu acho maravilhoso, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele faz, né? Então, a nação brasileira é do Senhor Jesus, Deus tem propósitos para o Brasil, o povo será liberto da sonolência, e o item 4, o povo será liberto da idolatria, né? Da cegueira espiritual que os aguarda. Agora, o item 5, irmãos, ele se funde um pouquinho com o propósito do item 2, né? O 5 o Brasil será o celeiro do mundo. Não é segredo para ninguém que hoje o Brasil ele produz o equivalente, se não me engano, a abastecimento de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, né? Com as suas exportações, até mesmo aqui no Brasil.
o agronegócio, aí todos os produtores, eles nos alimentam abaixo de Deus, né? E aí o Senhor, ele me falou que vai ser 3 bilhões de pessoas que serão alimentadas pelo Brasil. Então, aquela profecia antiga mesmo de que o Brasil seria o celeiro do mundo, essa profecia, ela vai concretizar. Ela vai acontecer, o Brasil, o celeiro do mundo, independente aí dos americanos forçarem aqui o Congresso a fazerem leis para nós não usarmos o solo, independente aí de outros países da Europa também forçarem para impedir a gente de produzir. Irmãos, Deus vai pôr a mão nessa produção e vai abundar, não vai caber, vai ter que fazer celeiro. E olha o que eu estou falando. Ó, fazendeiro, você que produz e está me assistindo, aumenta a sua condição de armazenamento. Você, cooperativa, exportadora, pode aumentar a sua condição de armazenamento, porque Deus, ele vai abençoar a produção. A terra vai ficar extremamente produtiva, obsequiosa, porque enquanto de um lado o inimigo tenta impedir a produção para matar as pessoas, para roubar as pessoas, para destruir as pessoas, né? De outro lado, Deus, ele abençoa com a mão dele e multiplica essa produção para que verdadeiramente o nome dele seja glorificado e todo mundo possa perceber que ele é que está agindo, ele é que está abençoando, e o nome dele será glorificado. Eu fiquei impressionado, irmãos, eu nasci na roça, eu sou um cafuçubejeiro, não sei falar direito, estudei pouco, e eu sei o quanto é difícil produzir. Se Deus não pôr a mão para ajudar o produtor, ele não consegue produzir. Por quê? Porque não é só, eu vou colocar adubo, eu vou plantar a semente. Não, é Deus que faz germinar a semente, é o adubo certo, no momento certo. A chuva certa tem que vir no momento certo. E é assim que Deus, ele abençoa. Ele dá as janelas, Hoje, por exemplo, foi um dia chuvoso aqui, de madrugada choveu, de ontem 10 horas até hoje lá para 6h30 por aí, chovendo. Aí quando foi 6h30 parou. Aí eu saí lá para comprar um pão, eu falei, Senhor, mas o Senhor é maravilhoso demais. Na hora que o povo levanta para ir trabalhar, o Senhor corta a chuva, para o povo não ir debaixo de chuva, olha só. Tanto que Deus é bom, irmão, Deus é bom demais para nós. Deus é maravilhoso demais. E olha aí, ele vai pôr a mão nessa produção aí, ó. E o Brasil hoje, que vai exportar, que vai alimentar 1,5 bilhão, vai alimentar também mais ainda, vai dobrar essa situação. 3 bilhões de pessoas serão alimentadas pelo Brasil, pelo que nós vamos produzir aqui. Agronegócio, Deus vai abençoar tremendamente. Essa desorganização aí que o governo às vezes atrapalha, isso aí vai acabar. Deus vai pôr a mão nisso, vai arrumar. O item 5, né? O Brasil será o celeiro do mundo, cumprindo aquela profecia, né? O item 6, o Brasil será o país mais próspero do mundo, mais próspero, mais rico. Irmão, se o Brasil for o país mais rico do mundo, é óbvio que nós também seremos o povo mais rico do mundo. Por quê? Primeiro, Deus vai abençoar o brasileiro. Mas o brasileiro vai mudar a cultura, o brasileiro vai mudar o status quo, né, que nós temos aqui de ser carnavalescos, de sermos adúlteros, né? As nossas filhas adúlteras, os nossos filhos adúlteros, vai mudar esse status completamente, porque o avivamento vai chegar e vai reestruturar todas as coisas, a moral, o bom costume, a ética, a verdade, tudo aquilo que procede de Deus vai vir, vai se instalar no Brasil, e isso Deus vai enviar,
Por isso é que nós vamos ser o país mais rico. O odre, ele é novo e ele vai receber o vinho novo. Então o Brasil será completamente restaurado e renovado para receber o melhor do Senhor. Né? Ainda ontem eu estava vendo aí uma crise aí no INSS, aí, nas aposentadorias, uma pessoa sem brilho, sem moral. Como é que pode, rapaz, pegar o dinheiro dos aposentados? Isso é um absurdo. Isso é uma falta de raciocínio. E você sabe que isso é uma falta grave. A sociedade, ela é assim, ela quer levar vantagem sobre tudo. E Deus vai corrigir esse jeitinho brasileiro, essa questão de levar vantagem sobre tudo e todos, né? E Deus vai modificar tudo isso. O Senhor, Ele é dono dessa nação. Então, a nação brasileira é do Senhor Jesus. Deus tem propósitos para o Brasil. O povo será liberto da sonolência, o povo será liberto da idolatria. O Brasil será o celeiro do mundo, vai alimentar 3 bilhões de pessoas. O Brasil será o país mais próspero, mais rico do mundo. O item 7 é uma coisa assim que eu achei tremenda. Os nossos filhos viverão até a velhice. Hoje nas grandes cidades aí, uma pessoa que passa dos 20, 22 anos é bem aventurado. Porque o tráfico, sei lá, as circunstâncias, o inimigo, as crianças, né, não obedecem os pais, os jovens não obedecem, e a palavra de Deus é bem clara, né? O item 4, o primeiro com promessa lá de Êxodo 20, se você obedecer o seu pai e sua mãe, você vai prolongar os seus dias de vida sobre a terra. Então, se não obedece, é ceifado. Isso aí é uma questão clara na palavra de Deus que traz uma sentença sobre o jovem desobediente. Agora, se aquele jovem é obediente, ele é livrado e guardado. O anjo dele toma força para o livrar e o guardar, né? O item 8 aqui, nossas filhas terão filhos que viverão até a velhice. Irmãos, aqui em Isaías tem um texto que diz assim, já é lá no milênio, né? Já é no milênio, que fala assim que aquele que morrer com 100 anos será tido como que morreu jovem, né? Então, irmãos, a verdade é que nós temos aí um futuro, o brasileiro tem um futuro que vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Agora nós precisamos começar a orar e arrependermos dos nossos pecados e entendermos de que Deus ele tem prosperidade para o povo brasileiro, né? E as nossas filhas não terão filhos mais para calamidade, mas as nossas filhas irão produzir crianças, e essas crianças vão servir o Senhor e vão prosperar juntamente com a nação, e vão viver muitos. Isso aí eu achei tremendo, ó. Os jovens ficarão velhos, as nossas filhas produzirão mais filhos, que vão encher as nossas aljavas. Olha que maravilha. Oh, meu Deus, isso é bom demais. Esse é o item 7 e 8. O item 9, isso aqui é muito sério, irmãos, isso aqui é muito sério. Muitos que estão atrapalhando o Brasil serão recolhidos. Muitos que estão atrapalhando o Brasil crescer, o Brasil se renovar, o Brasil receber do Senhor, serão recolhidos. E aí entra políticos, juízes, pastores, padres. A questão dos políticos e dos juízes, os políticos fazem leis e executam essas leis para seu bel prazer. Não faz para o povo, não faz para a nação crescer, não organiza aquilo que aqueles recursos que são para o povo, porque se o povo trabalha e leva os seus impostos, esse político, esse governante, ele tem que pegar esses impostos e trazer em benefício do povo. Não é para usar em seu bel prazer, não é para esbanjar, não é para gastar, não é para exageros, não.
Ele tem que viver em humildade, ele tem que viver em uníssono, né? Junto com o povo, sabendo o que o povo quer, o que o povo precisa, e atender a necessidade do povo. É assim que é. Então tem muita gente por aí que não está alinhado com o povo, que não está alinhado com o propósito de Deus para o Brasil, e essas pessoas serão recolhidas. E eu estava meditando, irmãos, são mais de 50 que vão ser recolhidos. Meu Deus. Juízes que interpretam a lei a seu bel prazer, que oprime. Olha, toma cuidado. Você é político, você é juiz. Toma cuidado. Deus, ele está vendo. Deus, ele está olhando. Cuidado. A respeito dos pastores e padres, é a questão do avivamento. Deus, ele está querendo fazer um avivamento no meio do povo dele, e muitos pastores e padres estão impedindo. Então, essas pessoas serão, se não avivar, vai ser recolhido. E olha, e muita gente. Quem não se encaixar no propósito de Deus, seja governante, seja político, seja juiz, seja pastor, seja padre, seja líder espírita, se não se encaixar no propósito de Deus, Deus vai recolher. Presta atenção no que eu estou falando, né? O item 10. Eu vou repetir aqui. A nação brasileira do Senhor Jesus, Deus tem um propósito para o Brasil. O povo será liberto da sonolência, o povo será liberto da idolatria, da cegueira espiritual. O Brasil será o celeiro do mundo, né? Vai dobrar a sua produção, isso é maravilhoso. O Brasil será o país mais rico, né? Se ele dobrar a produção, vai chegar mais dinheiro, todo mundo vai ser próspero, rico, as coisas vão acontecer aqui, nossos filhos e nossas filhas vão viver até mais tarde, vão produzir filhos, e os netos, bisnetos vão viver até a sua velhice, né? Muitos que estão atrapalhando o Brasil serão recolhidos, né? Isso aí é terrível. Irmãos, olha, eu não sei, Deus não me falou quando ele vai fazer isso aqui. Ele não me falou se é amanhã, ele não me falou se é o ano que vem, se é daqui 2 anos, se é daqui 10 anos, não me falou não. Ele só me falou o item. Agora, ele vai trabalhar para que isso aconteça, né? Então, eu estou gravando esse vídeo e eu quero até pedir aí aos parceiros aí do canal, multiplique, aumente a velocidade do vídeo, porque eu falo devagar, né? Aumente a velocidade do vídeo para que mais pessoas possam ver esses vídeos, e eu acho até bom isso. No meu canal mesmo, eu tenho poucos inscritos, mas os parceiros aí vão multiplicar isso, para dar o recado, para trazer um alento de vida, uma tranquilidade para as pessoas que estão aí. Pandemia, morte, não sei o que e tal, é só notícia ruim. Não, eu quero ser aquele que leva notícia boa para o povo de Deus. Mas é preciso arrepender, irmão. Sem arrependimento, olha, a palavra de Deus fala assim: aquele que arrepende e deixa, encontra o favor do Senhor. E a nossa nação, ela será lavada. Você pode olhar aí, ó, do Rio Grande do Sul até o norte, nordeste, está sendo tudo lavado. A chuva está lavando o pecado, está lavando a terra e vai restaurar tudo. Aí outra coisa que Deus me mostrou, que eu não coloquei aqui, ó. O Nordeste, Deus está molhando aquela terra e ela vai ser uma terra extremamente produtiva, viu? O Nordeste do Brasil, o Agreste, vai ser uma terra que vai produzir tremendamente, porque não tem legislação que impede as pessoas de plantar soja, trigo, milho, sorgo no Nordeste, não. A caatinga lá, aquelas lá, foi esquecida, e vai começar a entrar gente ali e vai produzir muito aquele lugar ali, vai produzir muito, e aquele ali vai ser um tapetão verde, ó. Coisa mais linda, ali eu não sei, eu não conheço bem o mapa do Brasil, vocês me perdoem, mas ali, ó, Piauí,
Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba não chovia, nós oramos e Deus fez chover lá, e está chovendo, o Nordeste Deus está encharcando a terra, e aí vão começar a trabalhar para produzir, que a terra lá é boa, a terra lá é muito boa. No tempo das capitanias, a capitania de São Vicente de Pernambuco foram as que foram proeminentes, que produziram. Por quê? Porque a terra é boa, né? Era cana de açúcar naquela época, né? E agora vai voltar a ser soja, milho. Eita Deus maravilhoso! Olha só, o Agreste produzindo soja. Você me perdoa, mas quem poderia imaginar que Deus iria fazer? Porque a gente não pode abrir o Cerrado, legislação. A gente não pode abrir a Amazônia, legislação. Mas a Caatinga, ninguém falou nada da Caatinga. Vamos entrar lá na Caatinga, vamos produzir na Caatinga. Deus vai mandar a chuva, e aí o pessoal que sabe produzir vai fazer essa obra lá. E muito. Você vai ver a areia produzir tremendamente. Se já não está produzindo, hein? Se eu me lembro, o Bolsonaro, ele enviou para o Maranhão, foi Maranhão, né? Para produzir trigo lá, trigo de alta qualidade. E aconteceu lá. O Bolsonaro só fez coisa boa para o nosso país, né? Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Uma outra coisa, o item 10 aqui, irmãos, eu estou falando assim, e eu estou aqui contando o que o Senhor ele me falou hoje, né? E aí, você me perdoa se você está me ouvindo. Se você me ouviu até aqui agora, tem duas questões aqui, as duas últimas, né? O Senhor vai assoprar o espírito de homossexualismo do mundo. Isso aqui, irmãos, eu vibrei quando eu vi isso aqui, porque eu tenho orado a respeito disso há muito tempo, porque os nossos jovens, as nossas jovens, elas são oprimidas demais com esse espírito de homossexualismo. E quando Deus falou que vai assoprar, eu achei tremendo isso aqui é libertação para os nossos jovens, isso aqui é maravilhoso. E eu me lembrei de uma profecia que Deus falou através do pastor Carlos Alberto, do apóstolo Carlos Alberto, se não me engano, da Igreja Tabernáculo de Deus. Ele falou uma vez a respeito do soprar esse espírito de homossexualismo, e eu não entendi se era só o Brasil ou o mundo. Aí eu orei, falei, Senhor, eu quero saber se é só o Brasil que vai ficar livre desse espírito ou se é o mundo inteiro. Aí ele falou novamente uma outra profecia falando que vai assoprar do mundo inteiro. E essa manhã, quando eu orava, eu estava orando nesse sentido, e aí eu me lembrei dessa palavra profética. Então, irmão, você que é homossexual, você que está nessa área, olha, eu amo vocês, assim como Deus ama você também. Não amo o que você pratica, né? O jeito que você leva a sua vida, mas Deus, ele te ama, porque ele ama o pecador, né? Mas ele abomina o pecado. Então nós temos que deixar as nossas práticas que desagradam a Deus, para a gente viver uma vida que agrada a Deus. E Deus, ele vai ajudar essas pessoas a serem libertas desse espírito estranho, né? Que procede aí de uma situação estranha. E Deus vai assoprar isso e jogar no mar do esquecimento, no inferno, sei lá, da onde ele nunca devia ter saído. Então, que ele possa livrar e guardar as nossas casas, os nossos lares, nossas esposas, filhos, filhas, netos e netos, em nome de Jesus. Irmãos, então o 12º item, né? O 12º item, porque o 11º, na verdade, o Nordeste vai produzir, né? Eu tinha esquecido aqui, eu lembrei. Eita Deus! Produzir tremendamente. E aqui, irmãos, eu acho que você vai até cair de costa agora. Os geógrafos, né? Como é que chama aquelas pessoas que escavam assim fósseis? Eu esqueci o nome daquele pessoal. Geólogo,
arqueólogo. Os arqueólogos aí, se estiverem assistindo esse áudio, vão cair de costas, o cabelo vai arrepiar. Deus, ele me falou que o jardim, né, que ele tinha um Éden dentro do jardim, né? Um Éden dentro de um jardim. Ele me falou que esse jardim é a Amazônia, é a floresta amazônica. E ele me falou que esse Éden é na ilha de Marajó. Se você observar bem, é difícil, porque... E ele falou o seguinte, que não é a primeira profecia que eu ouço a esse respeito. Deus, ele fala de forma tão sutil que muitas pessoas não prestam atenção. Mas ele diz o seguinte, que lá foi o início de tudo. O que é o início de tudo? A formação de tudo. Lá existe o barro que nos fez, né? Que fez Adão. Posteriormente, de Adão, ele fez Eva. Mas, se você observar bem, olha, Flávio Joséfo, ele disse que tinha 3 rios que regavam, tinha um rio que regava o jardim, e depois 3 rios que saíam. Era o Pison, deixa eu olhar aqui, eu preciso consultar aqui, irmãos, me perdoe, só um momento. Ai. Eu tenho que consultar aqui porque eu não estava preparado para falar a respeito do Éden, né? Aqui no Gênesis, capítulo de número 1, formou, aqui no verso 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Um jardim no Éden. A terra do Brasil é o Éden, estendendo-se às nações vizinhas. Olha só. E aí ele continua. Ao oriente, pôs ali o homem que tinha formado. O oriente da América do Sul é onde? Meu Deus. Ilha de Marajó. E o Senhor Deus fez brotar toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como árvore da vida no meio do jardim. No meio do jardim. Se o jardim é a Amazônia, a árvore da vida ainda pode estar lá. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ser que essa árvore do conhecimento também esteja lá. Eu estou cogitando aqui, diante daquilo que Deus colocou no meu coração. Agora aqui, o verso 10 do capítulo 2. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que redeia a terra de Avilá, onde há ouro. Irmãos, a Amazônia é riquíssima em ouro. O Pará é riquíssimo em ouro. Ouro de Ufir. O ouro desta terra é bom, ali há o bidélio, a pedra de ônix. O nome do rio é Gion. O nome do segundo rio é Gion. E esse é o que rodeia toda a terra de Cush, né? Que é a África, né? O nome do terceiro é Tigre. E o nome do quarto é Eufrates. Flávio Joséfo, presta atenção no que eu vou falar depois, antes de você me xingar e falar que foi o que Deus me falou. O jardim é a floresta amazônica, o Éden está lá, né? Está lá. Bom, é a primeira vez que eu estou falando, já tem vários anos que o Senhor tem me falado isso, para eu escrever um livro, inclusive. O Flávio Joséfo, um historiador judeu, antes de Cristo e até pouco depois de Cristo, acho que de 30 e poucos a 100 e poucos,
ele escreveu que esses rios aqui são quatro, que hoje tem o nome de Tigre, Eufrates, o Nilo e o Ganges. Tigre, Eufrates, o Nilo e o Ganges. Então foi ele que escreveu sobre esse aqui. Irmãos, o capítulo 6 de Gênesis fala que a terra se repartiu. Se você entrar no Google Earth e fazer uma análise lá, logo depois da ilha de Marajó, o rio Amazonas, ele se divide em 4 braços, tem até as ilhas lá fazendo essa divisão. Então, no tempo em que Deus fez repartir aquela terra, olha o que eu estou falando para você. No tempo que Deus fez repartir aquela terra, o Amazonas ele derramava no rio Tigre, Eufrates, no Ganges e no Nilo. No rio Nilo. A África tinha uma configuração diferente. Se você pegar a América do Sul, tem um alemão aí que fala o seguinte, que a América do Sul encostava na África, né? Mas do jeito que ele falou, ali a Mata Atlântica, ela não combina com a mata do outro lado, no Congo, por exemplo. Não combina. Se você pegar a América do Sul e com a Venezuela, Suriname, ele pegar, girar, aí você vê, encaixa perfeitamente a floresta lá da Venezuela, da parte superior da América do Sul, se encaixa perfeitamente lá nas florestas do Congo da África. Tudo igual. A Mata Atlântica não se encaixa lá. A Mata Atlântica, ela se encaixa em outro lugar. Mas se você observar, Deus ele pegou lá, separou e virou assim, ó, a América do Sul. Outra coisa, a palavra de Deus, depois do pecado, Deus ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Deixa eu consultar aqui, irmãos. Eu não estava preparado para falar aqui, porque tá, beleza. Fez o Senhor a vestimenta, o Senhor Deus, pois lançou o jardim do Éden. Capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, quer dizer, na parte superior, ali na Venezuela e tal, e na parte inferior, na costa do Atlântico ali do Brasil, né? Ao oriente do jardim do Éden, em uma espada flamejante que revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, do lado leste da América do Sul, tem o Anel de Fogo, não tem? Ali, subindo o Chile, ali, passando pela Colômbia, subindo lá na América Central, no México, no Panamá, Estados Unidos lá e Canadá, virando ali Pois é, então uma espada de fogo que revolvia. De vez em quando aquilo lá estoura. Um vulcão, um terremoto e essas coisas assim. Irmãos, eu quero te perguntar, qual é a floresta mais bem protegida do mundo? Amazônia. Você pega um avião aqui, você leva 6, 8 horas para atravessar a Amazônia, para chegar no Acre, para chegar lá em Roraima, para ir para Venezuela. É protegida, é guardada, e não pode tocar lá. Os fazendeiros daquele lugar que tem terra na região Amazônia, ele só pode usar 80% da sua área. Você sabia? Quem tem 100 alqueires só pode usar 80%. Você acha que Deus não está protegendo o jardim dele? Irmãos, pensa bem. Eu ainda vou voltar nesse assunto posteriormente, porque isso aqui tem muitas pessoas que vão me xingar aí. Mas você tem que xingar com Deus, porque se ele falou, é porque assim, eu estou meditando esses dias, já tem um mês já, no livro de Jeremias, como ele foi perseguido, né? Profeta, foi perseguido tremendamente, mas ele estava certo. E a palavra de Deus fala assim que o conhecimento ele vai se multiplicar. E olha,
Deus ele está se revelando ao povo. A Amazônia é o jardim das delícias de Deus. É por isso que está preservado até hoje. E por que aqui não tem leão, elefante, rinoceronte e tal? Deus não deixou. Aqui só ficou... O máximo que a gente acha aqui é a onça e a anaconda, né? Anaconda de 12 metros, onça pintada. Então, isso aí, irmãos, Deus preservou, Deus cuidou do seu jardim. Presta atenção, arqueólogo, presta atenção. Se você está procurando o Jardim do Éden lá naquele braço do Mar Vermelho, ou ali no Iraque, sai de lá e vem para o Brasil, procura na ilha de Marajó, você vai achar, é aqui que foi o início de tudo. E eu estou falando assim, se você assistiu eu até aqui, é porque Deus vai te abençoar, né? E vamos acreditar, olha, se Deus tem o início de tudo aqui, você acha que ele não vai ter o fim de tudo aqui? Olha, o Brasil ele é camarada com todo mundo, nós não temos inimigos, os nossos inimigos são esses que estão aí nos roubando, nos saqueando, essas pessoas aí, e nós não temos nações inimigas, todas as nações são amigas, todas, a gente é cortês com todo mundo, não é? E essa situação ela vai nos ajudar a movimentar aí o evangelho, né? Ajudar as pessoas, porque o brasileiro tem um coração bom, né? E nós vamos ser verdadeiramente muito prósperos, mas é preciso arrumar umas coisas aí. Nós vamos passar aí por um período, por um vendaval, já está passando, né? Nós vamos passar aí por mais uma situação difícil aí nesses próximos anos, meses, ou dias, ou semanas, eu não sei. Mas é necessário que o odre velho ele se torne um odre bem maleável para receber o vinho novo que Deus tem. Tá bom? Em nome de Jesus, se você me assistiu até aqui e gostou daquilo que eu falei para você, eu contei aquilo que Deus ele pôs no meu coração, aquilo que eu orei essa manhã. Espero que você não me tenha como inimigo, mas como amigo, não é? Se você quiser comentar aí alguma coisa, alguma revelação que você teve, por favor, faça isso, em nome de Jesus, né? E vamos em frente, aquilo que o Senhor pôs no meu coração é o que eu trago. Eu falei, Senhor, eu preciso dar essa informação para o teu povo, orientá-los acerca da prosperidade que nos aguarda, que nos espera, porque Deus, irmãos, ele é brasileiro. Eu sei, o relógio está em Israel, o que acontecer lá é o que vai acontecer no mundo, mas Deus, ele ama essa nação, Deus, ele ama a América do Sul, porque aqui foi o berço, foi o início, foi o começo de tudo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, por favor, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você. Pai, este irmão, esta irmã te aceitou como seu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Quando o Senhor tocar a última trombeta, que vai arrebatar o teu povo para estar com o Senhor na glória, que ele possa, Senhor Deus, verdadeiramente estar com o Senhor em nome de Jesus. Pai, toca no coração de cada um que assistir esse vídeo, para receber essas revelações, essas orientações com alegria, para louvor e glória do teu santo nome. Eu sei que o Senhor tem propósito para com todas as pessoas, Senhor, e o Senhor tem um futuro glorioso para nós. Em tempos de palavras proféticas ruins, Senhor Deus, eu me levanto, Pai querido, como Jeremias, Pai querido, que falou para o teu povo, falou, olha, se vocês forem com Nabucodonosor, vocês receberão e serão abençoados e viverão. Assim também, Senhor, em tempo de angústia, Pai, aqueles que ficarem no Senhor serão abençoados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e que Deus te dê a paz,
em nome de Jesus. Irmãos, olha, o que eu orei e o Senhor me mostrou foi o que eu coloquei. Se você quiser questionar alguma coisa, vá até Deus e questione com Ele. Porque Ele é Senhor e Ele faz aquilo que Ele quer. E Ele vai passar um limpa nessa nação. E já começou pela terra. Está chovendo em todos os lugares, está limpando. Já tem lugar aí que não tem mais aquele verão, aquele inverno seco. Uma chuva está emendando com a outra, está limpando, está lavando tudo. E Deus vai começar a passar o pente fino aí na política, no judiciário, vai passar o pente fino aí nos altares. Presta atenção, pastores e pastoras. Deus vai passar o pente fino aí. Toma cuidado. Se você está com a sua vida desorganizada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?